a desculpa que nós damos para não ajudar as pessoas necessitadas? Quais são as nossas desculpas para não atendermos as pessoas aflitas? Uma das desculpas que mais nós usamos é que nós estamos cansados, que a nossa semana foi pesada. Pastor, não dá para me fazer visita, não dá para me atender as pessoas, não dá para me preocupar com as pessoas, minha semana é muito corrida, meu tempo é muito atarefado, eu mal tenho tempo para parar em casa. Tantas e tantas desculpas nós ouvimos. Vejam, meus amados irmãos, que nós temos um modelo a seguir. E o modelo que a igreja deve seguir é Cristo Jesus. E o nosso Senhor Jesus, Ele estava sempre pronto a atender. Sempre pronto a cuidar de quem precisava. Sempre pronto a atender um aflito necessitado. Mesmo depois de uma semana cheia, de um sábado intenso, lá estava Cristo Jesus, manifestando compaixão, misericórdia a quem precisava. Amados irmãos, eu volto a insistir com a igreja, e eu espero que o Senhor Deus nos dê esse entendimento. É muito fácil nós sermos crentes aqui, mas ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é viver uma dinâmica de cuidado, de atenção, de auxílio, de amparo a quem sofre e a quem precisa. O cristão ele deve ser conhecido por aquele que está sempre pronto a ajudar aos que sofrem, a acolher aquelas pessoas que estão aflitas na sua alma. Assim foi Jesus em todo o seu ministério, e assim deve ser a igreja. Se queremos que o mundo conheça a Cristo, se queremos que Cristo Jesus se faça conhecido em nossa cidade, as nossas atitudes, o nosso comportamento e o nosso exemplo, minha amada igreja, deve ser semelhante ao de Cristo Jesus. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, desafiados a considerarmos as nossas desculpas, as nossas justificativas. Quando a gente quer algo, quando a gente deseja muito algo, a gente sempre consegue encontrar tempo para aquilo. A grande questão é que muitas vezes o amor, a caridade, a piedade e o cuidado com quem precisa não é algo que faça parte do nosso coração, não ocupa as nossas prioridades. Nós hoje estamos vivendo em uma cultura onde cada vez mais a pessoa ela vive para si, buscando seus próprios interesses. Apesar de tantos recursos que temos hoje, que nos aproximam, as nossas chamadas mídias, apesar de nos expormos desse recurso, cada vez mais o homem é egoísta, voltado para si mesmo, isolado em suas próprias necessidades. Cristianismo é relacionamento, cristianismo é cuidado, cristianismo é amor e atenção ao próximo. Segunda aplicação que eu faço: quando cuidamos de alguém, quando ajudamos alguém, qual é a nossa verdadeira motivação? Vou fazer aqui algumas perguntas para que Deus possa lhe ajudar a você fazer um checklist do seu coração. Se você ajuda alguém e essa pessoa não lhe retribui, não lhe agradece, como você se sente? Você fica frustrado, decepcionado, desiludido? Muitas vezes nós fechamos a porta do nosso coração para ajudarmos as pessoas, porque nós esperamos que as pessoas, elas retribuam, reconheçam o nosso empenho e aquilo que nós fizemos em prol dela. Muitas vezes nós não queremos mais ajudar, não queremos mais cuidar, porque nós nos frustramos, nós nos decepcionamos com as pessoas.
E eu afirmo, meus amados irmãos, não houve em toda a humanidade alguém que mais se decepcionou com os homens do que o próprio Cristo Jesus. Porém, durante todo o seu ministério, mesmo sendo decepcionado por muitos, lá estava o nosso mestre, amando, cuidando de todos. E assim deve ser a igreja. Nós somos chamados como igreja, e é importante que você compreenda essa dinâmica, a darmos, sem esperar recebermos nada, em troca. E essa é a característica do genuíno amor cristão. O amor cristão, ele tem uma definição, é você dar, sem esperar receber nada, em troca. E nós fomos muito bem pagos para a gente dar. Porque o nosso salário, o nosso pagamento não vem do homem, mas vem daquele que nos deu a vida eterna, que perdoou os nossos pecados. Então a consciência que nós fomos muito bem remunerados, deve levar a igreja a amar, a cuidar, a assistir, mesmo que o outro não valorize, mesmo que o outro não reconheça, mesmo que o outro pouco se importe com aquilo que nós estamos fazendo, mas eu e você já fomos muito bem remunerados para amarmos e servirmos ao nosso irmão. A nossa recompensa foi o amor de Cristo que nos alcançou e nos salvou. Portanto, quando a gente serve alguém, quando a gente manifesta carinho por alguém, quando a gente cuida de alguém, que Deus nos livre de buscarmos nisso méritos, que Deus nos livre de buscarmos reconhecimento nisso, que Deus nos livre da vaidade, que Deus nos livre de querer encontrar aplausos e reconhecimento dos homens, que Deus nos livre. Que o nosso coração seja como o de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Terceira lição que nós aprendemos, meus amados irmãos, nessa noite, é que nós precisamos ter fé quando fizermos as nossas orações em o nome de Jesus. Jesus, ele realizou vários milagres para que eu e você tenhamos fé, convicção e certeza do seu poder. Cremos, meus amados irmãos, que Cristo, ele cura nos dias de hoje. Cremos que Deus sara no dia de hoje. Porém, muitas das nossas orações, elas não são atendidas pela nossa falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das exigências no exercício da oração é a fé, é crer em Cristo Jesus como nosso suficiente Salvador, mas também como aquele que pode curar todas as doenças e enfermidades. Mas é claro que quando nós oramos, nós submetemos a nossa causa a Cristo Jesus. E orar com fé implica em dizer também: Senhor, seja feita a tua vontade. É você crer que Jesus, ele pode curar, mas submeter o seu pedido, a sua necessidade, à soberana vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. O que não nos exime de orar com fé. E aqui, gostaria que você pudesse fazer uma reflexão das suas orações nessa noite. Você tem orado com fé, com convicção, com certeza? Quando você clama a Deus, quando você suplica ao Senhor, quando você busca pelo auxílio divino, existem dúvidas no seu coração? Há variações? Há incertezas? Fé é a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem.
E Deus espera que nós o busquemos com fé, que nós oremos com convicção.